Olá, hoje é domingo, 25 de janeiro de 2026, e a nossa análise de hoje mergulha a fundo nos acontecimentos de ontem em Minneapolis, nos Estados Unidos. É um evento que já está reverberando pelo país inteiro. A gente vai falar da morte de Alex Pratt, um cidadão americano de 37 anos, que foi baleado por um agente federal de imigração do DHS, o Departamento de Segurança Interna. A nossa missão aqui é entender o que está por trás das manchetes, sabe? As versões que não batem, quem era a vítima e as consequências que já estão aparecendo. Ok, vamos analisar isso a fundo. Com certeza. E é fundamental entender o cenário. Minneapolis não era, assim, uma cidade tranquila, a tensão já estava no ar. Esse é o segundo incidente fatal envolvendo operações de imigração por lá em menos de um mês, né? No dia 7 de janeiro, uma mulher, a Renee Good, foi morta, o que já deixou todo mundo em alerta máximo, e o caso do Alex Pratt basicamente joga gasolina nesse fogo. Porque a gente tem um abismo, sabe? Uma diferença brutal entre o que o governo federal diz que aconteceu e o que os vídeos de testemunhas parecem mostrar. Não é só sobre um tiroteio, é sobre o choque de narrativas e a quebra de confiança entre o poder local e o federal. Exato, esse choque de narrativas é o ponto de partida perfeito. De um lado, a gente tem a versão oficial do governo federal, que foi construída e divulgada com uma velocidade impressionante. O DHS afirma que o Alex Pratt estava armado, que ele teria sacado a arma e resistido de forma violenta. A conclusão deles, o agente atirou em legítima defesa. Ponto final. E não parou por aí. A secretária de Segurança Interna, Kristi Noem, ela dobrou a aposta. Ela declarou que o Pratt estava lá para perpetuar a violência, e não como um manifestante pacífico. Essa é uma escolha de palavras muito forte, né? Que já coloca ele como um agressor. Para dar uma cara para essa acusação, eles divulgaram na hora a imagem de uma pistola, que seria a do Pratt. É uma tática clássica de controle de dano, sabe? Defina o seu oponente e a narrativa antes que qualquer outra informação ganhe força. E essa tática foi endossada no nível mais alto. O presidente Donald Trump foi para as redes sociais, defendeu os agentes, compartilhou a mesma foto da arma e atacou diretamente as autoridades de Minnesota. Ele acusou o governador e o prefeito de incitar insurreição, só por eles questionarem a operação. Quer dizer, em poucas horas, a máquina de comunicação federal criou uma história fechada. Um radical violento ameaçou nossos agentes e foi neutralizado. Fim da história. Só que não era o fim da história. Porque hoje em dia, a história é contada por quem tem um celular na mão, né? E os vídeos gravados por testemunhas começaram a circular. E é aqui que o que parecia ser uma linha reta vira, assim, um emaranhado de contradições. O que é fascinante aqui é como a evidência visual não apenas questiona, mas ela pulveriza a narrativa oficial. A análise do New York Times e da Reuters, que a reportagem cita, é devastadora para a versão do governo. Primeiro, o objeto na mão do Pratt nos momentos antes do confronto não era uma arma. Era um celular. Ele parecia estar filmando. Segundo, o gesto dele. Ele não avança para atacar. Ele se coloca entre um agente federal e uma mulher que estava recebendo spray de pimenta. A intenção parece ser de proteção, de escudo. Exatamente. E o que acontece em seguida é crucial. A narrativa oficial fala de resistência violenta. Os vídeos mostram 7 agentes cercando ele, o derrubando e imobilizando no chão. Não parece ter uma luta, mas um subjugamento rápido e com muita gente. Mas o ponto mais explosivo, o detalhe que implode a versão da legítima defesa, é sobre a arma dele. Espera um pouco. Então, a arma que eles divulgaram tão rápido, a peça central da justificativa deles, onde ela estava nesse momento? É aí que tá. Segundo a análise dos jornais, o Pratt de fato portava uma arma e tinha licença para isso. Mas ela só foi encontrada pelos agentes depois que ele já estava no chão imobilizado. Um vídeo parece mostrar um agente tirando a arma dele, que estava guardada, e é só então, com o Pratt já desarmado, de joelhos e cercado, que outro agente se aproxima e dispara a queima-roupa. Nossa! E a Reuters adiciona um detalhe ainda mais brutal. As imagens mostram 4 tiros rápidos nas costas e depois mais disparos. Isso muda tudo. A história oficial é sobre um homem que sacou uma arma.
A evidência visual sugere um homem que foi desarmado enquanto já estava rendido. E, mesmo assim, executado. Não é mais uma discrepância, é uma acusação de assassinato capturada em vídeo. A contradição é tão fundamental que explica a explosão que veio a seguir. Por dúvida. A velocidade da narrativa oficial bateu de frente com a clareza brutal da imagem. Essa é a essência da crise. E essa contradição chocante nos leva a querer saber mais sobre o homem no centro disso tudo. A versão oficial pinta um monstro, um perpetuador da violência. Mas a reportagem do G1 nos apresenta uma pessoa completamente diferente. Afinal, quem era Alex Pretty? E essa é talvez a segunda grande fraqueza da narrativa do governo. Alex Pretty, 37 anos, cidadão americano, era enfermeiro. E não um enfermeiro qualquer, ele trabalhava na UTI de um hospital para veteranos de guerra, alguém que dedicava a vida a cuidar de pessoas que serviram ao país, sabe? Isso por si só já cria um curto-circuito com a imagem de agitador violento. Exatamente. O perfil dele é o pesadelo da narrativa oficial. A família e os vizinhos descreveram ele como uma pessoa calma, solidária e apaixonada por natureza. Ele participava de protestos contra a política de imigração. Sim, a presença dele ali confirma. Mas o histórico dele é limpo. A reportagem checou, sem antecedentes criminais, tirando umas multas de trânsito. A arma que ele carregava era legal. A própria família disse que nem sabia que ele andava com ela, o que sugere que não era parte da identidade dele ser o cara armado. E essa dissonância é o que alimenta a fúria da família. A forma como descobriram a morte já foi horrorosa, foi através de um repórter. A reação deles no comunicado foi devastadora. Eles disseram estar de coração partido e também muito zangados, e usaram uma frase que ecoou. Chamaram a versão do governo de mentiras repugnantes. Para eles e para qualquer um que assiste aos vídeos, ele estava com o celular tentando ajudar alguém. O perfil da vítima, somado à evidência visual. Isso se tornou uma arma de contra-informação potentíssima. Fica muito difícil para o governo sustentar a imagem de um criminoso, quando a realidade mostra um profissional de saúde, sem histórico de violência, que parece ter sido morto de forma brutal e injustificada. Exato. Não era um criminoso, era um cidadão com uma profissão respeitada. Isso ressoa com a opinião pública de uma forma que um perfil diferente talvez não ressoasse. E é por isso que a reação nas ruas foi tão imediata e intensa. E aqui é onde a situação escala de um incidente trágico para uma crise urbana e depois nacional. A reportagem descreve o que aconteceu em Minneapolis, horas depois. Mesmo com frio de -6 °C, as pessoas foram para as ruas. E a atmosfera era de revolta. Os confrontos foram diretos, manifestantes contra agentes federais. E a resposta dos agentes foi pesada. Spray de pimenta, gás lacrimogênio, granadas de efeito moral. A cidade travou. A tensão era tão alta que a Guarda Nacional de Minnesota foi acionada para apoiar a polícia local, que parecia, sabe, meio que deixada de lado pelos federais. O impacto se espalhou por toda a vida da cidade. O Instituto de Artes de Minneapolis fechou as portas, a NBA adiou um jogo do time local. A mensagem era clara: a cidade está em crise. E essa onda de choque não ficou só em Minneapolis. Rapidamente a gente viu protestos solidários pipocando em Nova York, Washington, São Francisco. A morte do Pretty virou um símbolo nacional. E essa crise não foi só nas ruas. Ela subiu para os gabinetes. O que a reportagem mostra é uma fratura institucional, uma briga aberta entre o estado de Minnesota e o governo federal. Isso é algo muito sério na política americana. Se a gente conectar isso ao quadro geral, vemos um conflito que testa os limites do federalismo americano. De um lado, a postura federal de defesa incondicional dos seus agentes e de ataque aos críticos. Do outro, a reação de Minnesota, que foi de total desconfiança. O governador Tim Wells usou palavras duríssimas, chamou as imagens de revoltantes. E então ele fez algo que é quase uma declaração de guerra institucional. Ele anunciou que o estado de Minnesota não confia no governo federal para investigar seus próprios agentes e que, portanto, o estado conduziria sua própria investigação. É um estado dizendo para a União: eu não confio em você para apurar um crime que aconteceu no meu território. Isso é gravíssimo. E para piorar, o governador ainda alegou que os agentes federais impediram acesso das autoridades estaduais à cena do crime, o que soa como obstrução.
O prefeito de Minneapolis, Jacob Frey, também jogou mais lenha na fogueira, perguntando publicamente: quantos mais precisam morrer para que essas operações federais acabem? Essa quebra de confiança é o pavio para uma crise política muito maior. E, como esperado, a disputa foi de Minneapolis direto para o Capitólio, em Washington. A reportagem aponta que líderes democratas no Congresso já estão falando em usar a ferramenta mais poderosa deles: o controle do orçamento. A ameaça é de bloquear verbas para o DHS e para o ICE, a Agência de Imigração. E isso não é uma ameaça qualquer. Bloquear as verbas significa paralisar agências federais. É o famoso e temido government shutdown. Exatamente. É a opção nuclear da política orçamentária. Significa que, por causa da morte de um homem numa rua de Minneapolis, o Congresso pode entrar num impasse que paralisa parte do governo americano. Isso mostra como um único evento, quando catalisado por desconfiança, polarização e evidências visuais fortes, pode escalar até ameaçar a governabilidade do país. É uma cadeia de eventos impressionante. Então, o que tudo isso significa? Vamos tentar juntar as peças. A gente tem a morte de um enfermeiro, Alex Pretty. Temos duas narrativas que se anulam completamente: a de legítima defesa do governo federal e a de uma execução sumária sugerida pelos vídeos. Essa contradição gerou uma onda de protestos massivos e, mais importante, uma crise de confiança sem precedentes entre um Estado e o governo federal. Uma crise que agora ameaça transbordar para uma guerra orçamentária em Washington. É a anatomia de uma crise na era digital e polarizada. Um evento local que, por conta das circunstâncias, da tecnologia e do clima político, se torna uma questão de segurança nacional e estabilidade institucional em questão de horas. E isso nos deixa com uma reflexão final, um ponto para pensar. Sim, isso levanta uma questão importante. A fonte nos diz que o governador de Minnesota vai liderar a própria investigação por não confiar na apuração federal. Diante de uma divisão tão profunda, o que realmente acontece quando uma esfera de poder, o Estado, decide investigar ativamente as ações de outra esfera, a federal, dentro do seu próprio território? Isso vai além de uma disputa política, toca nos fundamentos do equilíbrio de poder. Quais são as implicações para o conceito de justiça quando as próprias instituições criadas para garanti-la entram em conflito aberto, uma acusando a outra de mentir e obstruir? É uma pergunta que fica e a resposta pode redefinir as relações de poder nos Estados Unidos.